evangélicos e a discriminação. Some-se ao que foi dito anteriormente uma outra característica da religião cristã, a discriminação, que fica evidente ao se observar como tudo funciona. O fato é que parcelas inteiras da sociedade são excluídas pela religião cristã por motivos que muitas vezes não têm nada a ver com a realidade. O exemplo atual mais em evidência é a verdadeira perseguição da maioria das igrejas evangélicas aos homossexuais, por causa de uma interpretação oportunista de alguns trechos isolados da Bíblia. Os cristãos chegaram à fantástica conclusão que se a pessoa nasceu homossexual, então ela está vivendo em pecado, e não tem jeito para ele ou ela não se conformar e viver contra suas próprias tendências naturais. Princípio mais absurdo não poderia existir, uma vez que inclinações homossexuais são parte da própria natureza, como comprovado até mesmo em outras espécies do reino animal. Como poderia Deus ter criado pessoas de uma maneira que as coloca em desvantagem do ponto de vista da salvação? Então quer dizer que o pastor heterossexual está competindo para entrar no céu com alguém que nasceu totalmente em desvantagem do ponto de vista de uma coisa tão básica como sexo? Difícil de acreditar em tal absurdo, e alguns minutos de raciocínio já deveriam ser suficiente para pelo menos pôr em dúvida a interpretação oportunista dos pregadores de plantão. Mas os problemas não param por aí. Na verdade, a pregação cristã tem historicamente sido pretexto para a discriminação de grandes parcelas da população. Mulheres, por exemplo, são outro alvo fácil dos líderes religiosos, e nesse caso com plena cooperação dos textos ditos sagrados. Mulheres na Bíblia são vistas como apenas um pouquinho acima dos animais. Na verdade, em alguns trechos existe a menção de uma hierarquia que seria primeiro Deus, depois a igreja, depois homens, e por último mulheres, fazendo assim a distinção entre os seres humanos baseado simplesmente em suas características sexuais. Outros textos bíblicos são veladamente misóginos, como por exemplo o episódio lendário em que Jesus não deixa que mulheres o toquem depois da ressurreição. No entanto, alguns parágrafos depois ele pede que um dos homens toque suas feridas à vontade. A Bíblia não fala diretamente sobre os negros, mas muitas igrejas evangélicas eram a favor da escravidão baseadas em lendas bíblicas. Em primeiro lugar, nota-se que a escravidão era permitida entre os judeus e cristãos, como sabemos. E, diziam os pregadores de Araque, os negros teriam sido amaldiçoados por Deus devido aos seus ancestrais bíblicos, fazendo com que eles se tornassem por natureza submissos aos cristãos. Mesmo nos dias de hoje ainda vemos pregadores no Brasil que espalham essa abobrinha. Estou falando do deputado evangélico Marco Feliciano, que fez uma pregação amplamente divulgada nas redes sociais seguindo exatamente essa linha de argumentação. Nos exemplos citados acima vemos que, de acordo com a religião cristã, se você nasceu com certas características genéticas, Deus pode te tratar de maneiras diferentes. Você pode não ter permissão para se tornar um líder, caso das mulheres, ou pode não ter como exercer sua sexualidade. Outros episódios apontam: se você tem algum problema genético ou comportamental que o leva a tomar drogas, esqueça sua salvação. De acordo com certas seitas cristãs, procedimentos médicos corriqueiros, como a transfusão de sangue, podem te levar para o inferno. E por aí vai. Infelizmente, a crença no Deus das igrejas evangélicas é uma das principais maneiras de promover a discriminação e a discórdia no mundo, já que é tão fácil usar ou distorcer algum preceito bíblico para esses fins.